No vídeo passado, mostrei como utilizar a partir aqui do front-end algumas das funcionalidades que temos implementadas no Shellcode, como por exemplo o saldo, que no Shellcode é a função balanceOf, para consultar o seu próprio saldo. Também a função de transferência foi utilizada e a de emissão, que é a mint. Existe essa aqui também que se vocês quiserem, vocês podem testar. Ela também é baseada na função balanceOf. Só que ao invés de consultar seu próprio saldo, você pode colocar o nome de um usuário e consultar o saldo dele. Porém, existem outras duas funcionalidades que não estão implementadas no Shellcode. No front-end e na API, elas já estão implementadas, que é a de consulta de coleções e coleção. Elas seriam parecidas com a consulta de saldo, porém aqui no saldo você especifica um token que você quer consultar na sua conta. Aqui na coleção você consultaria todos os tokens da sua conta. E aqui na consulta de coleções você conseguiria consultar todos os tokens de uma outra conta que não a sua. O que nós vamos fazer nesse vídeo é justamente implementar essa consulta da sua própria coleção. Vamos dar uma olhada na função balanceOf do Shellcode, porque afinal de contas essa consulta de coleção que queremos fazer é algo bem similar, só que ao invés de consultar o identificador de um token específico para uma dada conta, nós vamos consultar todos os tokens daquela conta. Vejam que essa função ativa uma outra, chama uma outra, balanceOf helper, uma função auxiliar onde de fato as coisas acontecem. Antes de mais nada é feita uma verificação nela, bastante comum se vocês derem uma olhada no Shellcode, que é para ver se essa conta que está sendo consultada no endereço 00, que é o endereço reservado do Fabric. Em seguida é inicializada uma variável chamada balance, que é um inteiro. Essa é a forma de se fazer isso no Go quando não se quer atribuir nenhum valor na inicialização. Caso deseje-se atribuir um valor, é necessário utilizar essa forma aqui. Então nós estamos definindo duas variáveis que vão receber o resultado dessa chamada aqui. Nós estamos acessando algo que está contido no contexto e que está contido no stub, que é algo responsável pela comunicação entre o Shellcode e o Ledger. Lembrando que quem faz isso é o nó de endosso. Isso não é muito relevante para a gente. O que é relevante é que, ao se fazer isso, utiliza-se um pedaço de código que transforma requisições vindas da rede em chamadas de procedimentos locais. No caso, então, esse nó vai estar fazendo esse procedimento aqui, que nada mais é do que interagir com o WordState e procurar algo específico lá. Nesse ponto, vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o WordState. O Fabric define que, para ele, a Ledger, ou livro-razão, é o conjunto da blockchain mais o WordState. A blockchain seria a concatenação de bloquinhos contendo as transações, e o WordState seria uma espécie de sumário da blockchain. Então, supondo que o usuário A quer mandar 100 de determinado token para o usuário B. Lá no Shellcode, na função de transferência, é feita uma validação para ver se o usuário A realmente tem 100 desses tokens. Isso é feito a partir do WordState, porque se fosse fazer a partir da blockchain, seria necessário consultar as transações para reconstruir o balanço desse usuário. Por exemplo, no dia A ele recebeu 50 desse token, depois no dia B gastou 30 e por aí vai até reconstruir para ver se ele tem 100. Isso seria muito trabalhoso. Então o que se faz na prática é consultar o WordState. O Fabric utiliza pares de chave e valor no WordState, ou seja, determinada chave ou identificador vai ter um valor ou valores associados a ela. Como você define isso vai de que está escrito no seu Shellcode, no seu código. A forma como o Fabric fez esse código aqui é a seguinte: operações que tenham a ver com balanço vão ter um prefixo específico. Então, caso haja uma mudança de balanço, vai ser adicionado um novo par de chave e valor no WordState com um prefixo específico, que é definido lá no início do código, e é esse aqui. E aí, para finalizar essa parte de chave, isso aqui
é concatenado ao que de fato corresponde isso aqui. Então, por exemplo, supondo que essa conta aqui emitiu tokens para si mesma. Então vejam, aqui nós temos a conta correspondendo à conta que tem esses tokens, o token ID em seguida, token USP, e quem enviou, no caso, como esses dois são iguais, não dá para transferir para si mesmo, essa pessoa essa conta emitiu para si mesmo tokens USP. Mas pode existir uma outra entrada lá. Notem que nesse outro caso aqui, essa chave, ela tem um outro valor aqui, o que significa que outra pessoa transferiu tokens USP para essa conta aqui. Então o que está acontecendo é que nós estamos consultando o word state para composite keys. Isso aqui é uma composite key, é o prefixo mais a informação correspondente. Então estamos consultando composite key parciais. Por que parciais? Porque aqui nós especificamos o que nós queremos que de fato seja consultado. Então nós definimos o prefixo, definimos o que quer que seja consultado. Estamos passando justamente o que a função recebe como argumento: a conta e o identificador do token. Então isso aqui vai retornar essas duas, por exemplo, mas se tivesse uma terceira com esse mesmo prefixo, mas que também tivesse essa conta, mas tivesse um outro token aqui, ele não retornaria. Isso aqui retorna um objeto para nós podermos iterar em todas essas respostas, em todos esses pares de chave e valor que correspondem ao que estamos procurando. Nós poderíamos, inclusive, colocar aqui o sender, para daí bater também. Então, se nós puséssemos o sender como account, no caso só retornaria esse primeiro, porque a account é a mesma aqui. Aqui não bateria essa terceira parte, porque o sender seria outro. Da mesma forma, nós poderíamos deixar, por exemplo, esses dois sem nada, e aí retornaria toda a informação de balanço de determinada conta, que é o que nós vamos fazer na parte de coleções. Afinal de contas, nós não queremos um identificador de token, nós queremos retornar todos os tokens. Em seguida é feita uma verificação se não houve erro nesse processo, e esse iterador deve ser fechado. A gente usa o defer para garantir que isso vai acontecer, porque ele executa essa função de fechar, que é algo que o Fabric recomenda fazer, ao fim dessa função, seja ela bem sucedida ou não. Vamos usar então esse iterador, passar por todos eles, obter a resposta de fato todas essas respostas do word state, colocando elas aqui, verificar novamente se não há erros, e vamos, com base nela, esse objeto ele possui uma propriedade de valor, que identifica qual que foi o valor que foi transacionado naquela operação específica. E o que vamos fazer, portanto, é somar todos esses valores. Nesse caso, por exemplo, a gente teria um valor correspondente a essas duas operações, nós somaríamos ele para ver o balanço total para determinado token, para determinada conta. Essa é a função de balanço, basicamente. Vamos agora escrever a nossa função de coleção. Se vocês pesquisarem por módulo, vocês vão achar isso aqui, que é a parte que eu destinei para a gente colocar o código desse módulo 4, ficar um pouquinho mais separado. Para definir uma função, devemos escrever func e colocar o nome dela. Vamos colocar os argumentos também. Como sempre, vamos colocar o contexto. Opa, ele tirou aqui. E esse é o único argumento que nós vamos passar. Por quê? Diferentemente da função de consulta de balanço, a gente não tem que passar um token ID, a gente quer consultar todos os tokens de determinada conta. E a gente não tem que passar o endereço dessa conta também, porque se vocês lembrarem, nós podemos fazer isso a partir de context, a partir do uso de context, como a gente faz aqui na função de mint. Eu já vou pegar isso aqui porque vai ser útil para a gente. Porém,
tem um ponto que é importante e que eu não mencionei ainda, que é esse aqui. Isso aqui em Go se chama receiver, que nada mais é do que definir o tipo da função. Nós vamos utilizá-lo também. Eu vou colocar aqui. E ele é o equivalente em outras linguagens à função de classes. Porque em Go nós não temos o conceito de classe. O que nós temos é struct. Vejam que nós estamos usando smart contract aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente subir aqui em cima, nós vamos ver que existe uma estrutura do tipo smart contract que foi definida com base no pacote do SDK que o Hyperledger nos fornece. Então isso tem que ser colocado, deixa eu só voltar, isso tem que ser colocado em todas as funções que vão ser acessadas por fora, seja pelo query ou invoke, ou seja pela API, que é o nosso caso aqui. Na prática, isso vai servir para a gente dessa maneira, é a melhor forma de se pensar isso aqui em um shellcode. E a função também deve ter um retorno, que eu vou definir mais para frente. Agora eu vou criar uma função auxiliar que vai de fato executar a lógica que a gente quer. Eu estou fazendo isso porque isso vai facilitar bastante na hora que vocês forem fazer a tarefa, porque ela vai poder ser reutilizada. A forma de se fazer isso vai ser parecida com o que a gente faz aqui, com a notação que a gente usa aqui, que é a seguinte: nós vamos querer receber os tokens e um erro, caso ele exista. Como estamos definindo essas variáveis e já adicionando algo a elas, que vai ser o retorno da função, temos que usar essa notação. Vou chamar a função de collection helper. Eu vou passar o contexto e o operador, ou o client ID, que é quem nós recebemos aqui. Por quê? Porque nós queremos consultar justamente a coleção de quem está chamando a função. E de maneira similar a que nós fazemos aqui, eu vou copiar. Se isso retornar um erro, eu vou colocar algo do tipo erro ao obter os tokens, e é isso. Aí aqui ele vai colocar em seguida essa anotação é para mostrar que o erro que for retornado ele vai ser adicionado depois no lugar disso aqui. Vou também mudar aqui para ficar em português. ID da conta não encontrado. E com isso nós podemos de fato construir a nossa função collection helper. Vamos lá, collection helper. Ela também vai receber o contexto, como nós já vimos ali, que vai receber o operador ou account ID, que é o endereço que nós queremos, sobre o qual queremos fazer as consultas. O retorno também eu vou definir só um pouco mais para frente, porque tem algumas coisas que precisam ser ditas antes. E essa é a ideia geral. Notem que essa função collection helper ela não vai ser acionada pela linha de comando ou pela API, diferentemente dessa. Então, nesse caso, a gente não precisa colocar isso aqui antes do nome da função. Aqui faltou colocar que isso é uma string. Antes de mais nada nessa função, vamos definir uma variável que é a que a gente quer retornar mesmo. Ela vai ser chamada tokens e vamos usar essa sintaxe aqui. Essa sintaxe define uma slice de slice. Uma slice é algo parecido em outras linguagens com array, um vetor em C, por exemplo, mas com um tamanho não fixo. Ou seja, isso aqui poderia ter, por exemplo, algo como o seguinte: que determinado usuário poderia retornar que determinado usuário tem um token USP na quantidade de 50, mas não só ele, pode ser que ele tenha outros tokens, e isso ficaria mais ou menos assim.
pode ser que ele tenha 10 do token USP2, pode ser que ele tenha 3, tenha 50 do token USP3. Então a gente tem o que é equivalente em outras linguagens a array de array ou uma matriz em C. Aqui chama-se slice, slice, slice. E é justamente isso que nós vamos retornar na função. Lembrando, o retorno, o tipo de retorno tem que ser definido aqui. E é este, podendo também retornar um erro caso a função não seja bem sucedida. Agora vamos pegar nossa colinha, que é a função balance of helper. É o último resultado da pesquisa. Eu vou pegar todo o conteúdo dela, sem contar com a chamada em si. Pesquisar aqui módulo de novo, que leva aqui para cima. Em collection helper, depois disso tudo, vou copiar. Nós não vamos utilizar tudo que está aqui. Por exemplo, essa parte de balance, nós não vamos utilizar. Vocês vão entender por quê mais para frente. Mas nós vamos usar o iterador para poder, de fato, pesquisar no nosso wordstate por determinada chave, uma chave do tipo de balanço, uma chave que tem relação com balanços. Lembrando, nós queremos pesquisar por uma conta, aqui a gente definiu como account ID, que seria essa parte aqui na chave composta. E nós não vamos usar um identificador para o token, como eu mencionei, nós queremos retornar todos os resultados de tokens para essa conta. Fazemos a verificação, aqui fica de fato parecido com como estava antes, porém é necessário fazer uma pequena alteração, na verdade, tanto aqui quanto aqui, porque se vocês notarem, a função de balanço retornava um inteiro, aqui a gente está retornando slice de slice, e caso dê um erro a gente vai retornar nulo aqui e o erro. Da mesma coisa deve acontecer aqui. Essa parte se mantém, nós precisamos fechar esse iterador ao final, e nós queremos fazer um for passando por todos percorrendo esse objeto de iteração e vendo os resultados que esse objeto nos traz. Eles são colocados nesse query response, se vocês se lembrarem. Aqui novamente, em caso de erro, nós retornamos nulo para nossa matriz, nosso slice de slices de token e o erro. E essa parte de balanço nós também não vamos utilizar. O que estamos fazendo nesse for é iterar em todas essas respostas que obtivemos do wordstate com base nesse filtro que nós colocamos, um filtro só de conta desses tokens. E aqui o que nós precisamos são de duas informações. Se vocês lembrarem, vamos precisar do identificador do token e da quantidade. Essa resposta que nós obtemos a cada uma das iterações possui maneiras de nos dar justamente isso. Nós temos dois atributos que são acessíveis por esse objeto. O valor, que é justamente o valor associado, por exemplo, vamos fingir que a gente tenha esse retorno. Nós estamos iterando em cima dessa resposta. O query response é isso aqui como key, como composite key, e o valor que é a quantidade desse token em relação a essa transação aqui. Nós podemos já então colocar aqui uma nova variável que vai receber justamente o valor dessa parte de chave valor. No entanto, nós não queremos tudo da chave, nós não queremos tudo isso, nós queremos uma parte específica que é o token ID. E portanto nós vamos precisar dividir esse nosso composite key que está contido nisso aqui, de modo a ter somente o que nós queremos. Como que nós fazemos isso? Eu vou copiar aqui para deixar o vídeo um pouco mais rápido, mas vocês codem isso, inclusive para poder aprender como que se faz.
e já vou explicar. O que nós fazemos? Nós usamos essa função, que também faz parte do stub, e passamos a chave composta que nós estamos tratando nessa iteração do for. Ela vai nos retornar, essa função, 3 argumentos. O primeiro não interessa a gente, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada aqui nos retornos todos. O que interessa é essa segunda parte, porque ele devolve uma array contendo já divididas todas essas informações aqui. No caso, 3 informações divididas. E que estariam presentes da seguinte maneira, acessíveis dessa maneira aqui. Eu também estou fazendo uma tratativa de erro, caso isso aqui retorne algum erro. No nosso caso, como eu disse, nós vamos utilizar só o token ID. Nós vamos usar então o segundo elemento desse array. Se vocês lembrarem aqui, tem conta, token ID, sender, que estão logo depois aqui. Nós queremos o segundo, que é o token ID. Com isso, nós temos as duas informações que são relevantes para nós. O que vamos fazer em seguida é esse trecho de código. O que ele faz? Ele cria uma variável que é um array, que é um vetor de strings contendo 2 elementos, que é o token ID e a quantidade desse token. E aí o que ele vai fazer é usar essa variável, que é slice de slices, que nós fizemos aqui em cima, em que você adiciona esse elemento a ela. No final nós vamos então ter a slice de slices, né? No caso isso aqui, na verdade, para ser mais preciso em Go, isso é uma array. A diferença entre array e slice é que array tem um tamanho definido. Mas no fim nós obtemos isso, e o que nós podemos fazer é retornar aqui nossos tokens, não é balance, né? Isso aqui é um resquício da função de balanço. E com isso nós finalizamos a nossa função. Nós iteramos no resultado que obtivemos do word state e separamos somente token ID e suas quantidades e retornamos para a função que chama essa função, que é a self collection. Porém, notem que a gente não tinha colocado o retorno dela. O retorno vai ser o mesmo do collection helper, porque o que nós queremos fazer é justamente retornar o que essa função nos dá, os tokens e o erro. Eu vou colocar isso aqui, retornar tokens, e o erro é nulo. Esse é o cenário em que nós somos bem-sucedidos. Porém, um último detalhe que é preciso se atentar é que eu fiz um erro aqui, ó. O Go ele é meio chato com algumas coisas de sintaxe, ele quer que seja definido assim. Isso é importante, vou até voltar para falar, isso é importante quando vocês forem fazer as tarefas, o projeto final, se atentarem bastante a essas partes vermelhinhas no VS Code. Dá para ver elas aqui do lado, porque elas indicam erro. E essa é uma das melhores formas de a gente conseguir de fato debugar o nosso programa. E eu corrigi e ele me deu um outro erro aqui. Se vocês forem dar uma olhada, ele acusa um erro no retorno da minha função. Por quê? Porque essa função ela deve retornar 2 argumentos. Deve retornar a nossa matriz, se for bem sucedida, ou um erro caso contrário. Aqui eu só estou retornando um erro. O que eu vou fazer é retornar nulo no caso de erro. Mesma coisa aqui. Vejam, portanto, que é o inverso do que se faz no cenário bem sucedido. Aproveitando, tem um outro erro que eu só identifiquei agora, é possível ver aqui pela marcação, que é que quando nós copiamos o código do balance, essa variável se chamava account, agora ela se chama account ID. Então, se corrigirmos, ele some aqui, no entanto apareceu um outro indicador, esse é amarelo, significa que é um warning. Por algum motivo, quando eu copiei esse código, vieram 2 variáveis aqui e nós queremos só imprimir o erro. Então, é possível resolver assim. Isso provavelmente não traria problemas, mas é bom corrigir. Agora vejam que não tem nenhuma marcação aqui. E eu vou rodar o init para subir a rede de novo. Porque se vocês lembrarem,
lá do ciclo de vida do shellcode, toda vez que nós fazemos uma modificação no shellcode, é preciso que esse novo shellcode seja aprovado, instalado e aprovado pela rede. É exatamente o que está acontecendo aqui. Caso esse processo do init falhe, significa que vocês cometeram algum erro aqui no shellcode. Isso vale tanto para agora quanto futuramente quando vocês estiverem desenvolvendo o seu próprio código. E aí a melhor forma de identificar é realmente pelo VS Code, porque como nós estamos utilizando o Microfab, que é mais voltado para teste e desenvolvimento, ele peca na questão de fornecer meios de debugar o shellcode. Pode ser também que quando vocês estejam fazendo seu próprio código e vão chamar uma função, seja pelo invoke query ou pela página web, e algo não acontecer errado, eu recomendo que vocês deem uma olhada no terminal. Depois que se roda o init API, o terminal fica ocupado com o processo de API, e se tiver algum erro vai aparecer ali para você, inclusive podendo dar indicações do que aconteceu de errado no seu shellcode. Portanto, existem dois momentos em que isso é detectável. Agora, quando se roda o init, e depois quando se tenta acessar uma função do shellcode. Finalizando, só quero mostrar que tudo funcionou. Eu rodei o init, funcionou. O init API também. E, portanto, temos tudo de pé. Criei uma nova conta, pois afinal subimos uma rede nova. Eu tive que criar um certificado de novo para algum usuário. No caso chamado teste. E eu vou emitir um ID com um token com identificador teste1 na quantidade 1 para mim mesmo. Também vou emitir o token teste2 na quantidade 2 também para mim. Por fim, se eu vier aqui na parte de coleção, podemos ver que funcionou conforme esperado. De tarefa, vocês vão ter que implementar algo muito semelhante e que vocês vão conseguir acessar por meio daqui. A partir da página e da API já estão prontas para se integrar com a função de shellcode que vocês vão desenvolver e, portanto, acessível por aqui. Ela é muito semelhante à que fizemos, a diferença é que vocês vão ter que passar aqui um ID de uma conta, porque vocês querem consultar a coleção de outra pessoa, de outro usuário. O código deve ser colocado aqui. A tarefa é bastante simples, vocês devem fazer rápido e a ideia é compensar esse módulo que eu sei que foi um pouco mais pesado, teve bastante conteúdo, mas foi necessário. Com esse módulo vocês vão ter aprendido praticamente tudo de Go e de shellcode necessário para poder tocar depois o projeto final e inclusive projetos próprios se vocês quiserem. E é isso, nos vemos no próximo módulo, em que eu vou falar um pouco sobre controle de acesso, um pouco mais sobre a parte de identidades Fabric. Até lá!